Amém? Eu vou ler alguns versículos. Diz assim, Juízes 6:1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até que a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, se você for ver, sempre houve crise. Sempre houve crise. Uma crise maior, uma crise menor, uma crise pequena, uma crise grande. Lá em Romanos 15:4, diz assim que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito no Novo Testamento foi escrito para que a gente aprenda. Então aqui era um tempo de escassez. Quando eles conseguiam plantar, os midianitas e os amalequitas vinham contra eles e arrancavam tudo. Quando eles conseguiam plantar escondido, eles vinham e colhiam tudo. Quando eles tinham gado, eles vinham como uma nuvem de gafanhotos e levavam tudo. Então era uma crise muito grande. Muitos estavam ali passando fome. Muitos não tinham como plantar. Quando conseguiam plantar, outros colhiam. Muitos tinham necessidades. Era um tempo de quase ou de nenhum resultado. Você se identifica com alguma coisa? Você se identifica com isso? Parece que é o nosso tempo. Lógico, irmãos, não tem ninguém vindo colher o que a gente plantou, mas muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de plantar. Muitas vezes a gente planta, mas a hora que chega na hora da colheita, parece que acontece alguma coisa e aquilo vai tudo embora. Muitas pessoas passavam necessidade naquela época e muitas pessoas hoje estão passando necessidade. Poucos têm tudo. Quase nenhum tem o suficiente. O que você vê nos jornais, nos noticiários, é que muita gente está passando fome. Nós estamos nessa época aqui. E aí o povo de Deus clama ao Senhor. E aqui você vai encontrar a história de Gideão, né? Eu vou contar para vocês a história de Gideão. Diz lá no verso 11. Então, depois que o povo de Deus clamou ao Senhor, aí Deus falou para eles assim, olha, eu disse, né, no verso 10 ele disse, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Eu estou no verso 11, amados. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Amados, Gideão, ele estava tentando salvar alguma coisa para a família dele comer. E ele estava malhando trigo no lagar. A gente não tem ideia assim de lagar, o Jonas deve ter mais ideia de lagar, porque aqui a gente não tem. Né? A gente não é uma coisa comum de ver. Mas o lagar era um tanque. Normalmente esse tanque devia ter 4, 5 metros de diâmetro. Né? Então assim, era um círculo. Um tanque cercado, sabe assim? E aí a pessoa ficava ali dentro amassando uvas.
Vocês já viram aqueles filmes que as pessoas ficam ali, ó, sambando ali, pisando uva, né? Ela sai com os pés tudo roxo. Alguém já viu essa cena em filme? Aquilo é um lagar. Ele é um tanque de no máximo 5 metros de diâmetro. E as pessoas ficam ali, eles põem uma música, né? Pelo menos no filme é assim. Eu não sei se na realidade funciona bem assim. É porque a realidade agora já deve ter evoluído, mas antigamente era assim. Então eles colocavam uma música e eles ficavam ali amassando a uva para fazer vinho. Lugar de malhar o trigo era na eira. O que é uma eira, pastora? Eira já tem mais a ver comigo. Não sei se vocês já colheram feijão, né? Acho que não. Vocês colheram arroz? Não, eu já colhi. Então, é uma coisa muito difícil de fazer, irmãos. Então, é algo assim. A eira é no mínimo, ela é 20 metros. Né? Ela é bem grande, assim, maior do que um terreno. Talvez ela é um terreno, assim, quase um terreno e meio, isso daqui. E a gente pega varas enormes de bambu. Todo mundo conhece, né, gente? Ó, tá. A gente pega varas enormes de bambu e a gente joga aquilo tudo aqui no chão, assim, toda a colheita. E a gente pega umas 20 pessoas, cada uma de um lado com uma vara, e bate no trigo, bate no arroz, bate no feijão, para o feijão sair. Entendeu? Então, a vara, normalmente a vara que a gente usa é no mínimo 7 metros. A gente não usa uma vara pequenininha de 5 metros. É difícil aquilo, gente. Eu não ia muito, não. Eu confesso que muitas vezes, quando era para fazer essa colheita de feijão, eu me esquivava. Eu preferia colher café do que colher feijão. Mas como a gente morava nessa época de colheita, a gente tinha que fazer de tudo. Então, a gente pegava aquela vara enorme, pesada, sabe? E batia ela no chão para quebrar o feijão. E a mesma coisa para malhar um trigo. Então, você imagina um lugar de 30 metros de largura para um lugar de 5. Você imagina a diferença que era fazer aquilo? A dificuldade que era para fazer aquilo? Não era algo fácil, era algo totalmente impensado. Ele estava ali, tipo, talvez até com um martelo batendo nos grãos, assim, para soltar o trigo. Não tinha como. Era algo impensado. Gideão estava fazendo algo totalmente diferente, totalmente inusitado e totalmente complicado. Por causa da situação, foi o jeito que ele arranjou. Ele estava literalmente se virando nos 30. Você não acha que tem algo a ver conosco nesses dias? A maioria de nós está tentando se virar nos 30. A gente não tem por onde sair, não tem para onde correr, não tem o que fazer. A gente faz o que dá, do jeito que dá, para ver do jeito que consegue. Amém, queridos? Todo mundo está assim, você está vendo? Não é só o Brasil, não é só São Paulo, não é só Sertãozinho, não é só Pontal, é o mundo inteiro. Todas as pessoas estão tendo que se reinventar. E Gideão aqui, ele estava fazendo algo inusitado, algo diferente e algo totalmente complicado, para ver se ele conseguia levar sustento para sua casa. Eu acredito, irmãos, que Gideão, ele estava ali, naquele tempo, malhando o trigo, naquela dificuldade toda, para buscar o sustento para os seus filhos, e ele não estava quieto. Em todo o tempo, ele estava falando com Deus. Eu vou te provar que ele estava falando com Deus. Gideão, em todo o tempo, ele estava falando com Deus. Deus, o Senhor está vendo. Deus, me ajuda. Deus, vem comigo. Deus, me ajuda. Deus, eu preciso pegar esse sustento para minha casa. Deus, eu preciso disso para sustentar minha família. Deus, o Senhor está vendo. Deus, o Senhor está aqui comigo.
Vou te mostrar como que eu sei que Gideão estava falando com Deus. Verso 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e disse a Gideão: o Senhor é com você, homem valente. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu todas essas coisas? E onde estão todas as suas maravilhas de que nos contaram nossos pais? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amados, eu sou igual Gideão, e eu vou te provar que você também é. Mas eu sou muito, cara. Então, assim, toda vez que eu leio Gideão, eu fico meio rindo da cara dele. O anjo nem chegou e falou nada. O anjo só saudou Gideão. Naquela época, aquilo era só uma saudação. O Senhor é contigo, homem valente. Né? Então, é igual quando você liga para o pastor Paulo. Né? Aí, pastor Paulo, e aí, profeta de Deus? Aí, homem de Deus? O Senhor é contigo, homem valente. Então, o anjo só saudou. E aí, o Senhor é contigo, homem valente. O que aconteceu? Gideão já despejou um monte de coisa. Né? A hora que o anjo chegou, ele nem viu que era anjo. Ele estava ali trabalhando e alguém chegou para ele e falou assim: e aí, o Senhor é contigo, homem valente? Aí ele, já despejou um monte de coisa. O que ele despejou, queridos? Se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Amados, quando nós estamos na dificuldade, numa situação difícil, a primeira coisa que alguém fala para nós de Deus, a primeira coisa que a gente manifesta é a nossa dúvida da presença de Deus na nossa vida. A primeira coisa que a gente manifesta, se Deus é comigo, porque está acontecendo tudo isso na minha vida. Eu sou de Deus, mas por que Deus está fazendo isso comigo? A primeira coisa que a gente manifesta é a dúvida da presença de Deus na nossa vida. A segunda coisa que a gente manifesta é a dúvida do agir de Deus na nossa vida. Ele fala assim: se o Senhor é comigo, por que aconteceu tudo isso? Por quê? Por que, Deus? Por que está acontecendo tudo isso? Você é igual ao Gideão, querido? Você é igual ao Gideão, amado? Tem coragem de responder? Eu sou. Eu sou. Infelizmente, querido. Mas todas as vezes, o anjo chegou e só saudou. E Gideão já desembestou a falar. Por quê? Porque ele já estava falando com Deus. Ele já estava falando. Só não estava tendo uma resposta. A hora que alguém veio e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala: então por que está acontecendo isso comigo? Aí ele fala: e onde estão todas as promessas, as maravilhas que o Senhor fez com os nossos pais quando o Senhor tirou eles do Egito? Ele duvida do agir de Deus. Talvez hoje em dia, traduzindo aqui para a nossa época, é hashtag porque só acontece as coisas na minha vida, Deus. Porque acontece na vida dos outros, na vida do outro, na vida do outro, e na minha vida não está acontecendo nada. Talvez seria essa a pergunta. Outra coisa que acontece, queridos, infelizmente, a gente coloca a culpa em Deus. E Gideão colocou a culpa em Deus. Ele falou assim: e agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele faz tipo assim, hashtag Deus, a culpa é sua. Hashtag Deus, foi o Senhor quem fez isso. Fica a dica, Deus, foi o Senhor. É o Senhor que está permitindo isso na minha vida. Amados, aqui nada expressa fé. Aqui expressa dúvida, culpa. E muitas vezes quando nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos ainda com esse coração. Deus, por que o Senhor não age na minha vida? Deus, por que o Senhor não é Deus na minha vida?
Deus, porque o Senhor faz na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro, e na minha vida o Senhor não está fazendo. Você pode ser sincero e falar isso para Deus. Deus me perdoa, porque muitas vezes eu tenho sido assim. Eu mesma, muitas vezes, tenho que pedir perdão a Deus, porque eu estou sendo assim, porque eu estou falando assim, porque eu estou orando assim. Mas, amados, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele faz de conta que não ouve Gideão. E muitas vezes, amados, eu quero te dizer que Deus, Ele faz ouvido moco assim, sabe, para não ouvir essas coisas que saem da sua boca, para não se indignar contra a sua vida, porque Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes Ele fala assim: você não sabe o que você está falando, eu não vou levar em conta. E Deus não dá nenhuma resposta a Gideão. Você vai ver aqui, ó. Então o Senhor se virou, no verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa sua força, nessa força que você tem, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos seus olhos, dá-me um sinal de que o Senhor está falando comigo. Amados, como nós parecemos com Gideão? As nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas desculpas ainda são as mesmas. Vocês entenderam? Vocês ouviram? Entenderam? As nossas culpas, as nossas desculpas ainda são as mesmas. Então, mas o anjo de Deus não faz questão da resposta de Gideão. E ele dá uma palavra para Gideão. E eu venho hoje com essa mesma palavra de Deus para a sua vida. Deus não está. Ele está ouvindo o que você está falando. Mas Ele não tem levado isso em conta por causa do amor dEle na sua vida. Amém? Assim como Deus amava Gideão e tinha um propósito na vida de Gideão, Ele não está ouvindo essas suas perguntas, esses seus questionamentos. Mas eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida. Vai nessa sua força, homem valente. Vai nessa sua força. O que quer dizer isso? Deus está falando para você: vai do jeito que você é. Sabe essa luta que você está passando no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, você com você mesmo, na sua vida espiritual, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida? Sabe o que Deus está falando para você? Vai nessa tua força e continua fazendo. Muitas vezes, amados, nós queremos desistir. Mas Deus, Ele está conosco. E Deus fala para você: vai do jeito que você é. Do jeito que você sabe. Continua. Não desiste. Não desiste, amados. Muitas vezes as circunstâncias vêm, os questionamentos, e nós queremos desistir. Nós queremos nos dar o direito. Acabou, né? Nós gostamos de ser protagonistas da nossa história e falar para Deus assim: para mim chega, né? Não, a gente gosta, né? A gente se acha, não é não? A gente se sente. A gente fala para Deus assim: para mim deu. Aí Deus fala para você deu, mas para mim não deu. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Amém.
É isso que Deus te fala nessa noite. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, querido. Quem te conhece é Deus que te fez. Amém? Não é você não. Porque, como você sabe, pastora? Porque tem circunstâncias que você age de uma forma tão diferente. Você fala assim, caramba, como que eu fiz isso? Nem eu sabia que eu podia fazer isso. Alguém já passou por isso? Levanta a mão, por favor, só para eu confirmar. Alguém já passou por isso? Você passou por uma situação e você, caramba, como que eu fiz isso? Sabe por quê, amados? Você não se conhece. Você não sabe a força que você tem. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você quando o Espírito Santo está na sua vida. Porque quem te criou é Deus. E quem sabe o que você pode, o que você consegue, aonde você vai chegar é Deus. Amém? A outra coisa que acontece aqui, queridos, o Gideão, ele não se cansa, viu? É igual nós, assim, sabe? A gente ouve essa palavra e fala assim, amém, eu vou tomar posse disso. Vou fazer, Deus, eu vou fazer, Deus. Aí Gideão volta, não, Deus, peraí, mas assim, Deus, eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou fazer o que o Senhor quer fazer, se a minha família é a mais pobre da meia tribo de Israel? Não é nenhuma tribo inteira, viu, queridos? É a meia tribo. Manassés era uma meia tribo. Meia tribo ficou do lado de cá do Eufrates e meia tribo foi para lá do Eufrates. Então Manassés era uma meia tribo. Ela não era nenhuma tribo. Então ele fala assim, olha, Deus, como que eu vou fazer o que o Senhor quer fazer, se eu sou o menor da meia tribo de Israel, e eu sou o mais pobre da minha família? Você já falou isso para Deus, querido? Deus, como que o Senhor vai fazer isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, se eu sou, Deus, a mais feinha da minha casa, a mais pobre, Deus, a mais menos estudada, Deus, a que não se formou? Gente, sou eu. Ó, eu aqui não se formou lá na minha casa, sou eu. A mais chata sou eu, Deus. A mais intrigante, a mais irrelevante sou eu, a Silamara. A mais pobre, a menos amorosa, a mais chata, a que não se formou, a que não tem uma profissão, sou eu. Como que o Senhor vai me usar? Amados, quantas e quantas vezes nós damos essas desculpas para Deus? Quantas e quantas vezes Deus fala para você, eu quero te usar na sua família, para salvar o seu marido, para salvar a sua esposa. Eu quero te usar na sua família para transformar a vida dos seus filhos. Eu quero te usar na sua rua. Eu quero te usar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Na sua cidade, no seu país. Amados, quantas e quantas vezes nós falamos isso para Deus? Deus, eu sou a que menos sabe. Amados, eu quero te dizer o seguinte: o propósito de Deus é muito maior do que os seus sentimentos. O propósito de Deus é muito maior do que os seus sentimentos. Nós, que cremos no Senhor Jesus, nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que nós cremos. Amém? O que vemos são pessoas fracas, sim. São pessoas que erram, sim. São pessoas difíceis, sim. São pessoas incapazes, sim. São pessoas que não sabem falar direito, sim. São pessoas que têm N limitações. Assim como Gideão. Nós não somos nem Deus da tribo, nós somos da meia tribo. Nós não somos nada, Deus. Como é que o Senhor vai nos usar? Quantos de nós nesses dias temos dado essa desculpa para Deus?
Como é que o Senhor vai usar a mim? Amados, Deus, Ele é o cara. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele faz. Você precisa se esvaziar disso. Parar de ficar com dozinha de você, sabe? Deus, mas eu sou tão pobre, eu sou tão fraca, eu sou tão nada, eu não sei falar. Amados, o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que aquilo que você sente, do que aquilo que você sabe que é verdade na sua vida. Aqui não era um sentimento de Gideão, era a realidade de Gideão. Não era só o que ele sentia, não. É o que ele sabia. Ele sabia quem ele era. Era uma constatação dos fatos. Muitas vezes, todas as vezes que Deus fala para você, vai nessa sua força ambivalente. Não estou eu te enviando. Não sou eu que te capacito. Você chega para Deus e fala: Deus, olha aqui, eu te provo por A mais B que você está enganado. Quantas e quantas vezes nós chegamos diante de Deus e fazemos para Ele essa continha: 2 mais 2 é 4. Mas para Deus, amados, 2 mais 2 pode ser 4, 2 mais 2 pode ser 10, 2 mais 2 pode ser 1000, 2 mais 2 pode ser milhares. Amém? Quando você vai na força do Espírito Santo, querido, na direção daquilo que Deus tem colocado no seu coração, fique em paz. Não é você quem está indo. E é isso que Deus fala no versículo seguinte. Ele fala assim: olha, já que eu estou te enviando, você vai e vai destruir os midianitas como se fossem um só homem. Amados, era impossível aquela nuvem de midianitas, como se fossem gafanhotos, serem um só homem. Mas Gideão, graças a Deus, ele não fez essa conta. Quando Deus falou isso, ele se quebrantou. Ele se quebrantou. Sabe por quê, querido? Porque Deus disse para ele assim: olha, já que eu, Deus, estou te enviando, você vai e vai destruir todos esses homens. Amado, sabe quem está falando com você nessa noite? Não é só a pastora Sila, mas eu tenho a absoluta certeza que é o Espírito Santo de Deus falando com você nessa noite. E o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para te falar o seguinte: vai nessa sua força ambivalente. Vai nessa sua força, continua, persevera, busca, esteja na presença de Deus, busca a presença de Deus, vai nessa sua força. Deus é contigo, você precisa estar com Deus, porque Deus já é com você, Deus já está com você. Eu estou te enviando lá na sua casa, eu estou te enviando lá na sua família, eu estou te enviando ali aonde você mora, eu estou te enviando na vida dos seus amigos, eu estou te enviando na vida dos seus familiares. Sabe aquilo que você tem lutado, queridos? Aquilo que você tem buscado em Deus. Deus tem isso para derramar sobre a sua vida. Busca, esteja na presença de Deus, porque Deus já é com você. Deus já está com você, e se Deus tem colocado isso no seu coração, é porque isso já está queimando no coração dele. E o propósito de Deus é maior do que as suas constatações, é maior do que as suas continhas, é maior até que os seus sentimentos, é maior do que os seus pensamentos. E aí ele fala assim: já que eu estou te enviando, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Deus, ele não concorda e nem discorda de Gideão. Ele ouve, mas não faz questão de Gideão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o Deus que está com você.
Amém? Deus é o Deus que vai à sua frente, mas é o mesmo Deus que vai à sua retaguarda. Deus é o Deus que move os corações das pessoas. Deus é o Deus que tem o coração das pessoas nas suas mãos. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos governadores, dos reis e dos príncipes na sua mão. Ele move do jeito que Ele quer. Deus é o Deus que move os céus. Deus é o Deus que manda chuva. Deus é o Deus que manda sol. Deus é o Deus que faz a lua levantar. Deus é o Deus que faz o sol parar. Deus é o Deus que está em você. Amém? É o Deus Todo-Poderoso. Não é você quem vai, querido. Aliás, minto. É você quem vai. Mas é Deus que está com você. É Deus que te direciona. É Deus que te move. Deus tem colocado na vida de cada um de vocês alguma coisa. Um incômodo, um sonho, uma necessidade. Deus tem colocado, eu tenho certeza que Deus tem colocado alguma coisa no seu coração para você fazer. E você tem agido como Gideão. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te falar que é Ele quem está te enviando. Se é Ele quem está te enviando, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele adestra as suas mãos, Ele te ensina o que é útil, Ele te mostra o que você tem que fazer, Ele te dá sabedoria, Ele te dá unção, Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá aquilo que você precisa para fazer o que Ele quer. Aplauda o Senhor, querido, porque Ele é Deus. Ele é o seu Deus. Ele não te deixa sozinho. Se Ele está falando, é porque Ele está com você. Se Ele está falando aqui nessa noite, é porque Ele está com você. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, é porque Deus queria falar isso para você. Eu estou com você. Vai nessa tua força. Larga a mão dessas continhas. Bora buscar Deus. Bora buscar sabedoria. Bora buscar entendimento, inteligência, compreensão. Buscar Deus. Bora buscar Deus. Deus quer fazer algo através da sua vida, queridos. E é algo grande. Pastora, mas assim, eu sou só uma dona de casa. Eu sou só um empregado. Como assim que Deus quer fazer algo grande? Amados, você quer ver algo grande? É quando você vê aqui, ó, o Felipe tocando, cara. Eu vi esse menino na barriga da mãe dele. Isso não é algo grande? É algo grande. Você quer ver algo grande quando você vê seus filhos tocando, ministrando ao Senhor? Quando você vê seus filhos orando, buscando a Deus? Quando você vê a sua casa transformada? O resto vem. O resto vem. E se não vier, nós vamos para a glória. Tudo vai ficar aqui mesmo. Não é? Se não vier, a gente vai subir, queridos. A gente não vai guardar nada disso aqui. A gente está aqui para viver isso daqui. Não importa se algo grande é ganhar o mundo, ou se algo grande é ganhar a sua casa. É grande do mesmo jeito. Tem o mesmo valor para Deus do mesmo jeito. Para Deus, não importa se você vai ganhar o Brasil, se você vai ganhar a Espanha, se você vai ganhar a Europa, se você vai ganhar a África. Para Deus, você ganhar a sua casa tem o mesmo valor. Como que é isso, pastor? Irmãos, Deus mandou Noé construir uma arca para ele e para a família dele. Se você for ver, ele trabalhou 100 anos. Né? Quando ele começa, ele está com 500. Quando ele entra na arca, ele está com 600. Ele trabalhou 100 anos para salvar 10 pessoas. 10? 8. Ele, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 mulheres dos filhos dele.
Ele trabalhou 100 anos e Deus mandou ele construir uma arca para ele e para a família dele. Quem viesse era lucro. Por quê, irmãos? Porque para Deus uma família vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender: a sua família tem muito valor diante de Deus. A sua casa tem muito valor diante de Deus. E Deus está te enviando lá na sua casa, lá na sua família, nos seus familiares, para levar a palavra, para levar a expressão de Deus, a expressão do amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o agir de Deus. E não dá tempo mais de você ficar dando desculpas, querido. Em nenhum momento, eu quero deixar isso muito bem claro para você. Em nenhum momento Deus respondeu às queixas e às constatações de Gideão. Você viu Deus falando para ele: você é mesmo Gideão? Nossa, é verdade, cara. Se eu estou com você, por quê? Por que eu estou fazendo isso, né? Você tem razão. Não. Aí ele chega para Deus e fala assim: verdade, né, Gideão? Você é mesmo. Você é o menor da sua casa, o menor da sua família, o mais pobre. A sua tribo nem é tribo, é meia tribo. É verdade. Você viu Deus falar isso? Você ouviu algum momento Deus falar isso, irmãos? Não. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele não responde às nossas queixas, às nossas constatações e às nossas perguntas. Deus responde na medida das nossas respostas. Como assim, pastor? Que coisa estranha. Quando Gideão fala para ele: só se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal. Aí Deus dá um sinal. Deus espera ele trazer a oferta e consome a oferta. Mas foi o único momento que Deus respondeu a Gideão. Em nenhum momento Deus respondeu aos questionamentos e às continhas de Gideão. E aos pensamentos de Gideão, Deus não respondeu. Sabe por quê, queridos? Deus responde às suas respostas. As respostas que você dá para Ele. Deus não responde às suas perguntas. Pastora, por que é isso? Não sei. Não sei. Mas Deus sempre agiu assim e Deus continua agindo assim. Infelizmente, queridos, eu gostaria muito de falar para você que Deus responde. Quando você pergunta: ah, Deus, por que aconteceu isso comigo? Ah, Deus, por que está acontecendo assim? Ah, Deus, por que tá... Não responde. Olha, não sei você, mas a experiência que eu tenho com Deus, Deus não responde. Quando eu chego para Deus com as minhas continhas e falo para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu sou a mais feia, acho que eu não sou não, mas sabe que eu sou a menor, o Senhor sabe que eu sou a menos inteligente, o Senhor sabe que eu sou a mais chata, e por que o Senhor quer me usar? E Deus não responde. Deus fala assim: já que eu estou com você, vai. Eu estou com você, vai. Sabe por quê, queridos? Porque Deus só responde às suas respostas. Gideão aqui, ele levanta uma oferta para Deus. E ele fala assim: se é o Senhor que está comigo, então você vai esperar aqui e eu vou preparar a oferta, eu vou trazer a oferta aqui e eu vou trazer essa oferta. Mas a oferta naquela época não era ali na gaveta pegar um dinheiro. Ele ia matar um boi, um cordeiro, não sei, eu não lembro o que foi aqui, mas ele foi lá, matou esse cordeiro, ele foi lá, preparou o pão, ele assou o pão, ele trouxe tudo aquilo ali e colocou ali no alto. Aí o anjo do Senhor vem e queimou aquela oferta. Quando ele queima aquela oferta, Gideão entende lá no verso 22 e 23, que era o anjo do Senhor falando com ele. Ele falou assim: os meus olhos abriram e eu sei que era o anjo do Senhor que estava falando comigo.
Queridos, Deus, Ele quer ouvir de você, tipo assim: Deus, se é o Senhor que está me enviando, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Em momento nenhum, Deus respondeu os questionamentos. E eu quero deixar isso bem claro para você. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio... Eu creio que é Deuteronômio 31, 31. Depois eu vou confirmar. Fala assim: as coisas que são reveladas, que já estão reveladas, são para que a gente entenda. As coisas que já estão reveladas são para que a gente entenda. Isso na minha tradução, viu, gente? Depois vocês lêem lá que tem o versículo é diferente. Mas aquelas que não estão reveladas, lá no céu, se Deus quiser, Ele te responde. Mas só se Ele quiser. Mas eu creio, amados, que nós vamos ter um dia lá no céu. A Bíblia fala isso. Apocalipse 22. E eu sempre gosto de lembrar isso, porque isso é algo que marca a minha vida. Vai ter o dia do julgamento para todo mundo. Todos os que são salvos e todos os que não são salvos. Eu creio que para aqueles que são salvos, a gente vai sentar ali perto, talvez no colo de Deus. Aqueles que não são salvos, eles vão ficar em pé mesmo. Fica aí, seu incrédulo. Mas nós que temos a Jesus, Deus é o nosso Pai. Amém? Nós que somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Então eu creio que Deus, a gente vai sentar ali no colo do Pai. E antigamente a gente falava que ia abrir um livro, né? Mas eu creio que vai ter um baita de um data show assim, queridos. Baita mesmo, né? Mas eu creio que Deus não vai te expor. Não sei como é que vai ser isso. Não entendo. Tem umas coisas que eu não entendo. Mas vai ter. Vai ter, de um lado de cá, aqui, ó, a história que você fez. Tudo que você fez. Tudo. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que todo mundo vai prestar contas diante de Deus das suas ações. Então vai ter do lado de cá tudo que você fez. E do lado de cá, tudo que Deus queria que você fizesse. Tudo. Como seria se você fizesse do meu jeito? Você vai estar no colo do Pai. E você vai olhar: caramba, Deus, que meleca. Por que eu fiz desse jeito, caramba? Olha aqui, Deus. Olha aqui tanta coisa que tinha para mim. Não, Deus. Mas Deus, eu fiz isso. Mas Deus mostra para você: caramba, olha desse lado. O tanto de coisa que tinha para você fazer. O tanto de coisa de bênção que você ia receber ouvindo a minha voz, fazendo do meu jeito. E eu creio, irmãos, infelizmente, eu oro muito. Eu falo: Deus, por favor, deixa eu tirar pelo menos 8 nessa prova. Porque eu vou ficar muito chateada se eu chegar lá, caramba, eu falar: caramba, Deus, tirei 4. Nem no meio daquilo que o Senhor sonhou para mim eu cheguei. Mas eu quero muito chegar lá e falar: Deus, que bênção. Que bênção, cara. Pelo menos 8 eu tirei. Deus, 7 tá bom. Amém, gente? 7 tá bom. 7 tá bom, pelo menos 7. E você, queridos? Na vida que você está levando hoje, do jeito que você está vivendo hoje, naquilo que Deus tem tocado no seu coração, você acredita que você vai tirar 7, 8, 10? Ou você vai tirar assim, um 4? Eu quero te dizer, amados, mesmo se você tirar 1, se você tirar 2, vai ser bênção, porque você vai estar na presença de Deus. Já está valendo, ok? Está valendo, porque pelo menos você está lá no colo do Pai e você está lá. Mas já imaginou, queridos,
Pensa aqui comigo. O que Deus planejou para a sua vida é muito, muito, muito maior do que o que você está vivendo. Pode ser muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Basta você falar para Deus: Deus, me mostra. Eu já estou fazendo algo diferente nessa situação, Deus. Eu só preciso que o Senhor fale comigo. E Deus está falando com você nessa noite, querido. Vai nessa sua força, homem valente. Vai nessa sua força, mulher valente. Vai do jeito que você sabe, mas busca direção. Não fica fazendo suas continhas, não. Vai naquilo que Deus está falando para você. Se é para perdoar, perdoa. Se é para deixar para trás, deixa. Se é para se posicionar em santidade, se posicione em santidade. Se é para buscar o Espírito Santo, busca. Se é para se consagrar, se consagra. Amados, você já imaginou aquele lado lá, o que Deus planejou para você? Deus tem muito mais para a sua vida, queridos. Eu quero deixar isso para você nessa noite. Deus tem sonhos maiores para a sua vida. Deus tem sonhos maiores para a sua casa. Amém? Abra a boca, concorda comigo. Deus tem sonhos maiores para a sua vida. Deus tem sonhos maiores para a sua casa. Deus tem sonhos maiores para o seu trabalho. Deus tem sonhos maiores para o seu salário. Deus tem sonhos maiores para os seus filhos. Deus tem sonhos maiores para as suas filhas. Deus tem sonhos maiores para o seu cônjuge. Deus tem planos maiores para você. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos fazer uma oração a Deus. Uma oração diferente. Eu acho que você nunca fez essa oração. É uma oração de entrega diante de Deus, entregando a sua vida para Deus. Amém? Você vai entregar a sua vida para Deus. Pastora, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu tenho certeza que você entregou sem esse entendimento que Deus falou com você nessa noite. Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Mas o que Deus quer é que você seja com Ele. É que você faça aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar e você vai repetir agora. Você vai repetir com toda a força do seu coração, declarando, porque a Bíblia diz que aquele que crê e confessa, Deus transforma a vida dele. Amém? Amém? Senhor Deus. Não, de novo. Vamos de novo, todo mundo falando alto e em bom som. Senhor Deus, eu sei quem Tu és. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus Pai, que tem sonhos sobre a minha vida, que tem projetos para a minha vida, que tem propósito na minha vida. Eu não fui criado para ser um qualquer, mas eu fui criado para ser filho de Deus. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador e meu melhor amigo. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, pelas minhas omissões, pelas minhas práticas. Diabo, eu não tenho nada mais a ver contigo. Se eu dei alguma legalidade na minha vida para você, eu declaro agora cancelado, quebrado, porque a partir de hoje eu faço uma aliança com Jesus para ser um filho de Deus, para ser amigo de Deus.
Espírito Santo, eu coloco a minha vida nas suas mãos. A palavra diz que você vai me ensinar tudo que é útil, tudo que eu preciso saber. A palavra de Deus diz que você, Espírito Santo, vai me fazer lembrar de todas as palavras de Jesus, para que eu seja transformado, para que eu seja usado por Ti, para que eu seja bênção na minha casa, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade e principalmente na minha vida. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Quando eu ler a Bíblia, fala comigo. Quando eu escutar um louvor, fala comigo. Quando eu estiver andando, quando eu estiver comendo, quando eu estiver à mesa, quando eu estiver dormindo, eu te dou total legalidade para mudar a minha vida, para me levar aonde Deus quer, aonde Deus tem sonhado. É em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia! Deus é Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem sonhos para as nossas vidas.